Inteligente ou covarde? Pois é, Lando Norris deu uma entrevista recentemente ao pessoal do Sky Sports, há 4 dias atrás, e tá pipocando aí na internet, tá dividindo os fãs, tanto fãs brasileiros quanto os fãs lá da gringa, falando que o Lando Norris se acovardou, se apequenou diante de Max Verstappen, coisa que eu discordo bastante, mas vamos assistir a entrevista aí, não inteira, vamos assistir metadinha, até a parte da pergunta, porque muita gente tira de fora de contexto, né, pega só o corte e faz toda uma novela em cima. Vamos pegar aqui, ó, o que ele respondeu para pergunta aqui do jornalista. Então, bora para a tela. Quem entrevistou o piloto foi o Craig Slater, jornalista lá da Sky Sports UK. Ele tá sempre nas corridas ali, em loco também, tá sempre fazendo reportagens, matérias, investigando o mundo da Fórmula 1. E eles entrevistaram o menino Lando lá direto da fábrica da McLaren, ao carrão ali no fundo. E vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta foi sobre a extensão de contrato, se foi uma grande decisão, se foi fácil, se foi difícil. Eu vou dar o play aí e vou comentando em cima. Vocês podem acompanhar na legenda também. Olha lá, ele perguntou se foi uma decisão fácil ou difícil, e aí o Lando basicamente respondeu que foi muito fácil, que houve discussões por um tempo, mas as opções que apresentaram para ele ali, ele não precisou pensar muito e ficou muito feliz com isso, tá? Então, Lando Norris eu acho que fez certo também, inclusive, tá, galera? Eu não vejo o Lando Norris em uma outra equipe, por enquanto, a não ser a McLaren. Ele quer ser campeão pela McLaren, galera. Essa é a ambição do menino, e eu acho que foi esse lado aí que a McLaren convenceu ele. E também é um objetivo da equipe voltar ao topo, né? The augmentation of the facilities and the new people at the car in a sec, but I do want to ask, did you look around you or your people? Did you weigh up other options? Were there talks elsewhere? Ó, agora aqui é uma pergunta interessante que ele fez. Ele perguntou, no meio tempo que você estava nessas negociações de contratos, veio alguém se aproximar de você? Veio outra equipe trocar uma ideia? Foi essa a pergunta aí. Vamos ver o que ele vai responder. Olha lá, sempre tem discussões ali, aqui ou lá. Então veio a equipe atrás do menino Lando, hein? Olha lá. Olha lá, jogou uma indiretinha pra mídia aí, né? Que cria umas coisinhas, inventa umas coisinhas, mas faz parte do circo. Algumas eram rumores, ó. Yes, you've answered that question because you could have waited longer. You had another year in the contract, but you had to shut down all the chatter around yourself. You've done it now. Listen, people, the media. Vamos para outra pergunta. Olha lá, aqui começa a ficar interessante, ó. Craig falou, então te começaram a linkar aí com a Red Bull com você, e aí? Vamos ver o que ele responde. Where we ended up last year, there was enough races where, considering we're talking about the most competitive and successful car in history of Formula 1 every season. Ó, aqui a resposta dele, né, falando do carro mais competitivo e mais bem sucedido da história da Fórmula 1, que foi o carro da Red Bull. E aí diz que vamos lá. I think it was pretty impressive, you know, to go from, you know, out of the points pretty much every single race to being probably the closest team on average to the most successful car that's ever been in Formula 1. I think showed me enough and showed everyone here at McLaren enough that we have what it takes to challenge them. Olha lá. E aí tá empolgado também com o que a McLaren apresentou nas últimas corridas, né? Todos os resultados depois do meio da temporada para frente. Então ele acredita muito que a McLaren pode sim levar o desafio à Red Bull, consequentemente Max Verstappen. Ó, e aqui é legal da parte dele, ele acabou de falar que ele quer criar a própria história, quer criar os seus próprios capítulos, quer ser campeão, quer vencer pela McLaren. Então o Lando Norris é um cara que se mostra grato aí pelas portas abertas que a McLaren deu quando ele entrou na Fórmula 1, ele não quer desistir fácil assim da equipe, ele acredita muito no projeto dos caras, o que eu também acho bacana, legal da parte dele, acho que ele tá certo. Olha lá, e aí ele até brinca, ó, é sempre interessante saber que tem gente atrás de você, e aí ele começa a pensar, aí se eu fosse para tal lugar e tal, mas acho que isso é um pensamento normal
de pilotos da Fórmula 1 que estão sempre procurando o melhor carro para pilotar. Sempre foi assim, sempre vai ser, tá, galera? O piloto que é bom, ele quer estar no melhor carro, tá? Às vezes faz decisões erradas aí, apostas erradas, né? Tem o caso do Senna lá em 94, que se imagina se o Senna não tivesse ido para a Williams, o cara estaria vivo até hoje, né? Foi um acidente, foi uma fatalidade, mas o destino dele teria sido outro. O Vettel, se tivesse continuado na Red Bull, né? Foi para a Ferrari, apostou, não deu certo. O próprio Alonso também. Lewis Hamilton, quando decidiu sair da McLaren e apostar na Mercedes, então os caras apostam alto porque sabem que a recompensa pode ser alta. Olha lá. Ele acha que é possível ser campeão, sim. Olha lá. Olha lá, e o Craig comenta sobre o próprio Charles Leclerc, que também teve o contrato assinado aí, né? Vamos ver. Com a Ferrari, então os dois estão meio que pensando nos projetos a longo prazo e depois de 2026 por aí, né? Ó, agora vem a pergunta, vocês estão lendo na tela, assim, qualquer medo de sua parte em fazer isso. O Craig pergunta o seguinte, vamos lá, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Ele pergunta que ele entrevistou o Christian Horner algumas semanas atrás e o Christian Horner soltou que quando se fala de Lando Norris e Charles Leclerc, eles não queriam correr diretamente contra a Max. E aí ele acrescenta, algum medo da sua parte de fazer isso se você estivesse exatamente na mesma equipe, no mesmo carro? Vamos ver o que o Landinho respondeu. Prestem atenção que a gente vai fazer a resenha em cima. Ó, é uma discussão longa, não é uma coisa que se fala de uma curta resposta, ele salientou isso, e está salientando que Max Verstappen é um dos melhores pilotos de todos os tempos da Fórmula 1, com certeza. Que ele já provou o suficiente. E, ó, que ele está numa equipe onde o Max está confortável, é uma equipe que é feita em volta do holandês, né? Então ele está bem tranquilo. Olha lá. E aí eles, ó, isso é inteligente do Lando. Para qualquer piloto, inclusive uma versão do Max Verstappen mais nova, se tivesse que ir para uma Red Bull hoje, ele iria pensar 2, 3 vezes. Olha lá, extremamente difícil. Olha lá. Então eu não acho que seja uma questão de estar com medo ou não estar com medo. Não tenho medo de enfrentar ninguém. Mas seria uma posição muito difícil de estar e poder desafiar esse cara rapidamente ou imediatamente. E a resposta é óbvia que não, né, galera? Nenhum piloto hoje no grid, você colocar o Lewis Hamilton lá na Red Bull ou o próprio Alonso, que são os dois aí, não queriam sofrer, mas eles iriam demorar algumas corridas para entender o carro e conseguir desafiar o Max. Olha lá. Você precisa se adaptar, entender o carro, e a coisa mais inteligente em se fazer é não ir contra o melhor piloto do grid que está no melhor carro, basicamente. Não é uma jogada inteligente. E aí ele fala, mas eu adoraria correr contra o Max, que gostou de uns roda-roda e está ansioso por mais pegas aí dentro das pistas. Pois é, galera, a entrevista ela continua, senão o nosso vídeo também vai ficar muito longo, e a entrevista tem 10 minutos, eu vou deixar o link na descrição, vocês podem assistir inteiro. Basicamente, Lando Norris, eu não acho que ele se acovardou, que ele tá com medo, que ele falou alguma coisa que coloca ele de uma forma inferior a Max Verstappen. Pelo contrário, acho que ele foi humilde, né? Ele foi coerente, sábio e inteligente, né? Todos os argumentos que ele deu aí são praticamente plausíveis e que provavelmente nós, na posição dele, falaríamos, né? Imagina o seguinte, imagina que você tem seu trabalho e alguém te convida para ir para um outro trabalho, só que você tem que chegar e já bater de frente com todo mundo que está trabalhando lá. Mas você não conhece o lugar, você não conhece as pessoas, você não conhece exatamente as ferramentas que você vai ter. Então, é basicamente assim, né? A grau de comparação, de uma forma bem distante, é isso que o Lando falou, que
Ele quer se enfrentar o Max, mas ele acredita muito na McLaren, e a melhor coisa a se fazer é construir um carro competitivo e bom e você bater de frente uma equipe versus a outra, e não ali um piloto contra o outro, e o Max tem uma enorme vantagem em cima de qualquer um que entrar ali no lugar do Sérgio Pérez. O Max tem a tendência de engolir todos eles muito fácil, salvo Alonso e Lewis Hamilton, que eu acho que daria um suor aí em Max Verstappen. Lando também, mas demoraria um pouco mais de tempo, até o George Russell, Charles Leclerc talvez, mas enfim. Então, respondendo a pergunta da intro, não acho que Lando Norris foi covarde, que ele não tá com medo, que ele não tá pipocando e que ele não é um bundão. Eu acho que ele só foi inteligente, respondeu essas perguntas aí de uma forma bem coerente, na minha opinião, mas eu quero saber de vocês. Você pensa o contrário? Você acha que o Landinho arregou e já tá dando desculpinha ou não? Responde aí para nós. Entrevista completa vai estar no link da descrição. E esses vídeos mais rápidos aí a gente tá acompanhando de perto, tá começando a pegar no tranco, graças a vocês, muito obrigado. E o legal é que vocês comentam demais, participam demais, eu tô sempre de olho, eu consigo responder alguns ali. E vamos que vamos. Em 5 segundos tá começando outro vídeo aí, provavelmente aqueles videozão que você gosta, pegada documentário. Te vejo logo logo em breve.